aqui é Carla Letícia. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, na versão Bíblia Viva, está escrito: não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Nesse versículo é escrita uma reflexão sobre a necessidade de entregarmos a Deus absolutamente tudo. Observe que o versículo diz: orem a respeito de tudo aquilo que lhe aflige. Infelizmente, muitas vezes, nos dias atuais, somos tomados de súbito por ansiedade, por situações inesperadas. E, ao invés de entregarmos a Deus em oração, assim como nos ensina a sua palavra, ao invés de apresentarmos a Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, nós, muitas vezes, buscamos conselhos de outras pessoas e esquecemos de orar e colocar nas mãos daquele que realmente pode resolver todas as coisas. Isso me lembra a história de Jesus no barco, no mar com os seus discípulos, que vai estar descrita em Mateus capítulo 8, versículo 23 a 27. Vamos ler essa história e vamos trazer essa situação para a nossa vida real e para a nossa vida cotidiana, porque muitas vezes também estamos no barco, no meio de uma tempestade, e esquecemos de fazer aquilo que diz a palavra de Deus, entregar tudo a Ele em oração. Observe que o versículo que acabamos de ler diz: orem a respeito de tudo. Ele não diz: ore a respeito das coisas extremamente difíceis, ore a respeito de coisas impossíveis, mas ele nos chama a uma entrega, a entregar tudo a Deus em oração, as mínimas coisas, as mínimas decisões, tanto as menores como as maiores. O versículo diz: orem a respeito de tudo. Não se aflijam. Em Mateus 8, capítulo 8, versículo 23 a 27, diz a palavra do Senhor na versão Bíblia Viva. Então, ele entrou num barco e começou a atravessar o mar com seus discípulos. De repente, levantou-se uma terrível tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a inundar o barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram acordar Jesus gritando: Senhor, salva-nos, estamos afundando. Mas Jesus respondeu: ó homens de tão pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas e a tempestade. Repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é esse? Perguntaram uns aos outros, que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o mesmo Jesus que você acredita? Que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados? Esse é o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente. E por quê? Nos dias atuais nos afligimos por coisas tão pequenas? E por que nos dias atuais, ao invés de entregar ao Senhor, nós carregamos os fardos? Por que nos dias atuais, muitas vezes, ao invés de apresentar o Senhor em oração, nós apenas reclamamos ou replicamos para os nossos amigos ou conhecidos o nosso problema, descrevemos e relatamos, esquecemos de relatar
e entregar àquele que verdadeiramente pode acalmar a tempestade, aquele que pode fazer o impossível em nossas vidas. Eu lhe convido nesse momento a parar, a pensar sobre isso. Será que você tem entregado realmente a sua vida nas mãos do Senhor? Será que você tem orado sobre todas as coisas? Porque assim nos ensina o versículo de Filipenses que acabamos de ler. Ele diz: não se aflijam por nada. Ou será que temos sido levados pelo desespero da vida cotidiana, pelo desespero da ansiedade, pelo desespero das tempestades e esquecemos de quem verdadeiramente está no barco? Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E se Cristo acalmou a tempestade naquele barco, Ele é capaz de acalmar a tempestade na sua vida. Não se aflijam. Não se aflija por coisas pequenas ou por coisas grandes, por problemas, sejam eles quais forem. Cristo é poderoso. Cristo é tremendo. O Cristo que morreu e ressuscitou. Ele é o mesmo capaz de acalmar toda a tempestade em sua vida. Entregue ao Senhor, entregue ao Senhor. Não se entregue aos problemas, mas entregue estes problemas, entregue essas tempestades, entregue os teus meios, entregue os teus anseios nas mãos daquele que pode resolver. Vamos orar? Pai amado, Senhor Deus, Tu és o Deus de todo o poder e o Deus de toda a glória. Tu sabes, Senhor, como muitas vezes nós somos pequenos, como muitas vezes nós duvidamos, como muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos sucumbir pela ansiedade, mas pelas Tuas misericórdias eu te peço, Senhor, que assim como naquele barco que Tu estejas nas nossas vidas, acalmando toda a tempestade e gerando em nosso coração uma fé inabalável. Senhor, esta pessoa que me ouve agora, que ela seja tocada pelo Teu poder, Senhor, que ela seja tocada pela Tua unção, Senhor, que ela possa entender que até as mínimas coisas devem ser entregues a Ti, porque Tu és aquele que realmente pode resolver, porque Tu se importas, Senhor, Tu se importas conosco. O Teu amor e a Tua misericórdia cubra a vida desta pessoa e que Tu estejas fazendo nascer neste coração uma fé inabalável, em nome de Jesus. Que ela aprenda a entregar nas mãos daquele que efetivamente pode resolver, daquele que pode todas as coisas, daquele que até o vento e o mar o obedecem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo. Que Deus lhe abençoe, hoje e sempre.